Olá, eu sou Renato Meca e eu ajudo pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Hoje eu vou falar com o Daniel, estou esperando ele entrar aqui para chamar. Dani, a hora que você estiver por aí, me dá um alô. Então a gente vai seguindo por aqui. Pessoal que for entrando aí, ó, clica no aviãozinho aí embaixo e manda pro pessoal, pros seus amigos. Indica para quanto mais gente, melhor. Dá uma ajuda aí, uma impulsionada aí. Dani, vou te chamar então. Aperta ali pra ele. Põe pra cima um pouquinho o texto lá. Só mais um minuto pro Dani entrar. Lá, ele traz um pouco mais pra cá e toma pra trás do telefone. Tá muito pra cima. E aí, Dani, Renato, tudo bem? tudo bem e você? Olha, mais perto, um pouquinho mais pra cá. Só dar mais um ajuste aqui. Mais pra trás, muito perto. Ai. Legal, cara. E aí, como é que estão? Tudo bem, Renato? Tudo jóia, cara? Deixa eu só dar uma introdução aqui. Então, olha só. Essa live de hoje começa um projeto novo, tá? Na verdade, ela é uma sequência de aquecimento para Masterclass de superação que vai acontecer no dia 2 de julho, às 8 horas, tá? Essa Masterclass vai ser uma super aula onde eu vou ensinar as pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos, e vai acontecer, como eu disse, no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Ô, Dani, eu também estava pedindo pro pessoal aqui, ó, apertar o Sim. aviãozinho aí embaixo e convidar as pessoas. Você já convidou todos os seus amigos aí? Convida Isso, já lá. estou convidando então. Outra dica interessante, pessoal, é apertar o coraçãozinho aí, ó, do lado e segurar apertado até ele explodir, fazer um pum, porque daí vai ranquear a nossa live com mais prestígio aí no Instagram. Aperta o coraçãozinho aí, esquece o dedo aí. É isso aí. Legal. Outra coisa legal que eu queria pedir para o pessoal que já está online aí, ó, faz um print da tela da gente agora, da live, e marca a gente, põe no Stories e me marca lá, marca o Dani também, que daí a gente reposta depois e marca todo mundo. Isso é bacana. Fala aí, Dani, como é que te encontra no Instagram? Arroba Então, arroba das Black 2, né? das Black 2. E o meu, Isso. arroba renato.meca. Tira um print aí, gente. Marca a gente. Vamos lá então, ó. Marca. Então, a mensagem que eu quero passar é essa. Todos os dias, às 11 horas da manhã e às 8 horas da noite, vai acontecer uma live preparatória, uma live de aquecimento, né? Para Masterclass de superação. É um aquecimento, porque daí as pessoas já vão entrando no assunto, né? De tudo isso de superação que a gente vai falando. Ou eu sozinho, ou eu com os meus convidados, e que vai, aquecendo para nossa Masterclass, tá? Nessa Masterclass da superação, eu vou te ensinar, a todo mundo que estiver presente, o passo a passo que me ajudou a superar todo o meu problema, né, tudo que eu passei, e que também já ajudou a muitas pessoas a superarem os seus problemas pessoais, sejam eles quais foram, né, grandes ou pequenos. Na verdade, o que parece problema grande para um pode ser pequeno para outro. Então, quem passa por um problema sabe o tamanho disso, né? O quão grande é isso, né? E é isso que nós vamos conversar hoje, né? No episódio de hoje, eu estou conversando aqui com meu amigo Daniel Silva, que é fotógrafo e também já passou, né, por uma dessas fases de superação na vida que a gente tanto fala. Então, Dani, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece e me fala um pouquinho aí da tua história. Certo. Olha, meu nome é Daniel, né? E eu sou fotógrafo, né? Sou fotógrafo voluntário. Mas que pouca gente sabe, né? Essa questão de superação, né? Acho que muito pouco mesmo, né? No meu caso, eu tive uma deformidade nos pés, né? E onde os meus pais lá atrás, né? Conseguiram, né, fazer com que a gente revertesse, né? E a ideia
a ideia durante aquela fase de 45 anos atrás era que não tinha tantos recursos, né? Você tem Então, 45 anos já, Dani? 45. Caramba, meu, achei que você tivesse 25. Pô, que bom, já gostei já da live. Tá bem, hein? Vai lá, desculpa, manda bala E, aí. e essa questão mesmo das pessoas não saberem as limitações, dificuldades, né? Na verdade, para mim foi, a princípio sim, foi aquela frustração de estar com um problema, né? Mas aí com o passar do tempo, né, eu fui vendo que não existia um problema, né? Hoje eu faço de tudo. E Hoje até eu, quanto tempo você conviveu com isso, Dani? Como é que foi? Quando você era a pior bebê, né? fase, Quando você contou o problema foi quando você nasceu. isso, quando eu E aí você nasci, começou a andar, como é que foi? Problema nos pés. isso, na realidade, para ter uma ideia para ter uma ideia, o dedão ele batia no calcanhar, os dois pés. Dobrado. Então, então era assim, na época foi uma coisa meio que difícil para os médicos, né, resolverem, né? Então existiu também aquela força de vontade dos pais, que não tinha recurso, morando em fazenda, né, para poder estar Pais são para sempre o poder nosso melhor apoio, né? isso, para poder estar correndo atrás, para poder tá ajudando nessa questão não, vamos dar um incentivo, vamos fazer o que vai melhorar, né? O que for Então, possível, esse eles foi, fazem mesmo. isso foi é, o, a parte mais assim, um pouco mais assim, tensa para mim, foi na questão de quando eu comecei a ir para aula. Aí surgiam aquelas dificuldades assim básicas, né? De você ficar, nossa, meu pé já estava andando, comecei a andar, vamos dizer assim, foi graças à força de vontade dos meus pais, né? Eu comecei a andar com os dois pés engessados. Olha só. Então foi uma coisa assim que a minha família, né? Eles contam, meus irmãos mais velhos contam que na hora que de repente viu o Daniel lá dando os passos primeiros e enfim, coisa que para E mim quantos anos você tinha quando começou a andar de verdade? eu acho que eu não tô te ouvindo, Rê. Quantos anos você tinha quando começou a andar de verdade? Tá me ouvindo agora, Dani? Não tô ouvindo. Legal, cara. Então vai lá. Acaba de se Então, apresentar aí. que nem eu estava falando, né? Eu acho que na questão da superação, né? No caso, as primeiras dificuldades, né? Foi na questão da escola, né? Porque aí você se via um pouco diferente das outras pessoas, né? Então você tem aquela história de, poxa, como que eu vou jogar bola, todo mundo de tênis, eu com bota ortopédica, né? Então tinha essa dificuldade, né? Então, às Entendi. vezes, e aí a questão foi mais diferente. Eu só comecei a imaginar assim, poxa, eu tô andando, pô. Eu não tenho que pensar na Estava feliz bota. com a superação de algum problema. E é assim mesmo que acontece, né? Mesmo com toda limitação, qualquer conquista é uma conquista muito grande para a gente, né? E quando Exatamente. que normalizou, de uma certa forma, essa sua deficiência? No, Porque no hoje as caso, pessoas olham para você e ninguém percebe nada, né? eu acho que, eu Não é acho que nem, visual. isso, a grande maioria não sabe disso, né? Não sabe Estão sabendo agora. isso, estão sabendo agora. Usa aí o E, hashtag Força Dani. Bota aí, e, gente. Hashtag Força Dani. e aí a grande ideia, né, de tudo isso é que para quem não poderia andar, hoje acho que eu ando até demais, graças a Deus, Corre o dia né? inteiro, né? Corro o dia inteiro e é aquela questão que a gente sempre fala, né? Eu acho que o nosso problema, a gente acha que o problema nosso é muito grande para ser resolvido, mas na verdade, assim, tipo, no meu caso, assim, foi simples de tudo, né? É o que eu, Comparando, né? Fazendo é o que eu comparações. sempre falo, né? Cada um tem uma dor e um problema, né? E olhar para o problema do outro sempre parece ser mais fácil ou pior que o nosso. E, na Exato. verdade, é muito difícil a gente olhar para as pessoas e simplesmente avaliar se o problema dela é grande ou não.
porque para a gente sempre vai ser menor do que é para a própria pessoa. E dessa mesma forma, o nosso problema, a gente sabe o tanto de dificuldade e o quão difícil é para enfrentar e suportar e viver com tudo isso, né? Hoje eu fui um atleta profissional e hoje eu vivo preso dentro do meu corpo, sabe? Viajei o mundo inteiro, conheço mais de 50 países e hoje eu não consigo sair de casa sozinho. Então são superações que a gente tem que enfrentar, que na verdade são resoluções de problema e a gente começa a viver da melhor forma possível que a gente encontra, né? Para poder levar uma vida normal. E é sempre o que eu digo, né? Eu sempre falo que quem quer vai lá e faz, e quem não quer inventa uma desculpa. E a gente, eu falo por mim, né? E acredito que você também, a gente teria todos os motivos aí para viver reclamando e encostado em algum lugar, e na verdade encostado numa desculpa de que a gente não pode mais fazer isso, né? E eu te chamei para essa live hoje exatamente por isso, porque não somos só sobreviventes, somos vencedores por isso. Superamos, né? Esse projeto de superação que a gente inevitavelmente teve que passar. E não só porque a gente teve esse problema mais sério, mas tem muita gente com problemas mais fáceis de resolver. E, de novo, né? Eu olhando para o problema de outras pessoas. E quando eu digo mais fácil de resolver, porque são problemas conceituais e geralmente temporários, não definitivos, como o meu e como o seu. O que você acha? Então, essa questão é que eu sempre coloco, né? Eu acho que a gente não, o que eu decidi é não ficar preso ao meu problema, né? Essa Exato. foi a principal questão minha, né? Não só, acho que não foi nem tanto por mim, mas pelo que os meus pais fizeram por mim. Porque eles fizeram tanto para que eu estivesse bem, assim, né? Para andar até o médico mesmo. E agora que eu estou bem, eu vou reclamar. Poxa, hoje você vê a facilidade para se sair, para ajudar alguém, e aí muitas pessoas reclamam. Hoje você tem, né? Você tem uma série de coisas que. Então, eu acho interessante isso, né? Na questão de você Exato. não Na ficar verdade, preso ao seu problema. reclamar é um dom de todo mundo, né, cara? Todo mundo reclama, né? E, na verdade, quem reclama não quer reclamar, quer resolver o problema, ele quer o problema resolvido. Esse é o ponto da reclamação. Algumas pessoas usam aí, ou se vitimizam, ou usam de alguns artifícios para realmente explicarem o porquê não conseguem superar alguma coisa, qualquer coisa que seja, né? Isso vai de problema de saúde até problema em banco e alguma coisa parecida por aí. Mas eu acho que a gente tem sempre que influenciar positivamente, cara, na vida de outras pessoas. E se o nosso exemplo vale a pena, é isso que eu quero mostrar, entendeu? Foi nessa hora que eu desenvolvi todo um método onde eu ensino pessoas a superarem os problemas e mostro com o meu problema, tudo que eu passei, que se eu conseguir e vivo bem do jeito que vivo hoje, qualquer pessoa consegue. Pessoas comuns, né? Isso que eu ensino hoje, pessoas comuns a superarem os seus problemas, sejam eles grandes ou pequenos. Não sou eu quem avalia. Quem avalia é a própria pessoa, tá? Que às vezes me fala que estava simplesmente perdida por causa de um problema e o que acontece na maioria das vezes é um problema pequeno lá atrás, é o efeito dominó, né? Que acaba acarretando outro problema mais sério lá na frente. E a hora que o cara está lá na frente, ele quer resolver aquele problema maior e o que ele precisa resolver é um problema lá atrás que está implícito, né? Que não foi resolvido, que está gerando um problema maior. Tá me escutando, Dani? Exato. Então, cara, o que eu sempre faço? Ó, eu conceituo, né, o que é superação hoje. Se a gente pegar o pé da letra aí, superação Então, diz é que eu estou que... usando aqui Tá me ouvindo? vou colocar o fone aqui, vou ouvir pelo computador, vai ter um pouco de delay, mas eu vou conseguir responder para você. Tudo bem?
Tá bom, vai escutando aí, então. Enquanto isso, eu vou... Boa. Enquanto isso, eu vou definindo aqui. Eu acho sempre que eu conceituo como superação uma ação de vencer, né? De superar, de conseguir uma vitória, de qualquer forma que seja, né? De ultrapassar uma situação desagradável ou perigosa. Esse é o pé da letra da coisa, né? E eu sempre digo que depois do meu acidente, por exemplo, eu passei por um exercício grande de superação e venci, e superei. E quando a gente fala em superação, isso não quer dizer que a vida da gente vai ser mais fácil depois que você passar por esse processo todo, por essa superação, e que você se superar isso tudo. O problema que você já tem pode até ser superado. O resultado do que a gente gera é o que a gente tem que conviver com isso. Então, eu superei o que eu passei, a fase toda difícil que eu passei. Mas, mesmo eu sendo ainda aquela mesma pessoa diante do acidente, eu vivo de uma forma diferente. Então, tem a fase de entendimento, a fase de aceitação e tudo mais, né? Para quem me segue aí no Insta, eu até postei hoje a última das 7 fases da recuperação que eu falo tanto, né? Depois eu vou postar, talvez eu faça uma live do vídeo todo. Mas o conceito é esse. E, na verdade, eu também gosto de conceituar muito o que não é superação. Porque, às vezes, as pessoas chegam até mim com conceitos errados. E me dói um pouco isso, né? Então, eu escuto as pessoas falarem, às vezes, que quando uma situação melhora um pouco, ela já acha que é o suficiente e que já está resolvido ou superado. E isso, para mim, não é superação. Pode ser comodismo, né? As coisas que estão ruins ou não estão certas melhoram um pouco e a pessoa já fica na zona de conforto e acha que aquilo já está solucionado. E não é esse o processo de superação. Isso pode trazer muito mais prejuízo nesse efeito dominó que eu chamo mais para frente, né? E um outro motivo também que eu conceituo como não superação, que tá tudo bem aí? Exato. Um outro motivo que eu conceituo como não superação é a pessoa que desiste de buscar, né, qualquer melhoria que seja e começa a criar motivos pelo qual não consegue superar ou não consegue se evoluir de qualquer forma que seja. E esse é o ponto principal que a gente tem que prestar atenção, porque à medida que você começa a criar motivos, lembra o que eu disse que quem quer vai lá e faz, e quem não quer inventa uma desculpa. Essa é a leitura que eu faço. Quando as pessoas chegam até mim explicando muita coisa porque não conseguem fazer, ou porque não fazem, ou mesmo até muitos outros deficientes e que não conseguem fazer porque... E vem um monte de desculpa, né? A leitura que eu faço disso é que essa pessoa simplesmente não quer fazer. Porque se ela quisesse, ela ia lá e faria o negócio. E o outro ponto que eu leio disso é o ponto interno, quando a gente olha para a gente. E, gente, ó, anota isso aí. Tá? Quando alguém não quer fazer alguma coisa, inventa uma desculpa, inventa logo uma explicação porque não é impossibilitada de fazer aquilo. E o problema maior é quando a gente se pega, ou quando eu me pego, dando uma desculpa porque eu não consigo, ou não posso, ou não quero fazer tal coisa. Então a leitura disso é, poxa, você está se convencendo, você está inventando uma desculpa, uma mentira, sei lá, e se convencendo de que por algum motivo você não é capaz de fazer aquilo. E ao contrário, você deveria estar buscando recursos e se desafiando para que você seja capaz de fazer. Porque eu acredito que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, desde que ela queira com vontade isso. E como eu estava falando hoje de manhã na live, a gente pode ajudar muitas pessoas. Eu não sei se você sente dessa forma também, né, Dani? A gente pode ajudar muitas pessoas, mas a primeira pessoa a querer realmente melhorar e superar é a própria pessoa que está passando por dificuldades. O que você acha, Dani? Você sente o mesmo?
Então, só, Como é que tá? Tá me vindo? Tá com delay? então, então, eu também acho, eu acredito que é a mesma coisa, né? Nessa questão de superar. As pessoas ficam muito limitadas naquilo que aconteceu, né? E essa ideia da gente seguir em frente é super importante, né? Você seguir, né? A questão de seguir em frente, continuar em frente, não parar por conta das suas dificuldades, isso que é importante. Eu penso que se eu não tivesse continuado, hoje eu não teria virado um fotógrafo, né? Você foi em busca dos Você, seus sonhos, né? Hoje, sendo fotógrafo, eu ando para tudo quanto é canto, dentro de. Eu costumo dizer assim: o pessoal fala, nossa, o Dani está trabalhando, nossa, o Dani está fazendo uma live na igreja, nossa, o Dani está. Então, cara, E, é gente, o. sigam o Dani, olha lá na produção dele, né? Nos posts dele, para vocês terem uma noção do que ele é capaz de fazer com uma máquina fotográfica, né? São maravilhosos os trabalhos dele lá. Eu recomendo total para quem precisar de um fotógrafo aí, liga para ele, é o cara. Faz um print da tela aí também, Dani. Coloca depois no seu stories lá, para o pessoal te seguir. Coloca o teu arroba lá, para o pessoal te encontrar. E o interessante, Renato, é essa ideia, né, que a gente estava até comentando. Eu acho que o método. Sim, vou fazer sim. E, eu acho interessante essa questão de superação e também da gente ser exemplo, né? Eu acho que o exemplo da gente poder tá construindo algo, tá incentivando, o exemplo da gente não é só fazer por fazer, é para mostrar a realidade que é a realidade de hoje. Um exemplo, é, quando eu conheci o método seu de trabalho, tudo assim, eu falei, poxa vida, eu posso fazer mais também para ajudar as pessoas, né? Cria uma certa, a sua superação virou minha motivação para conseguir algo, né? Para eu conseguir hoje me adequar o meu horário com Só base em segura todas um essas pouquinho aí, Dani. informações. Acho que tá travando, né? Segura um pouquinho aí, não fala do método, não, porque isso eu vou falar na Masterclass da superação no dia 2 de julho. Tá? Pode falar do resultado aí que você sentiu. E fala aí, como é que tá? Como é que você encara hoje as pequenas superações? Está com um pouco de delay, gente. Olha, no caso da minha superação, né? Eu consegui me adequar mais com meus horários. O tempo meu é muito melhor distribuído, para que eu possa me orientar nas questões de ajuda, né? Então, para mim é super importante. Mas isso. Mas isso daí é uma história que o Renato vai contar para vocês em breve. A gente chega lá. Mas e aí, Dani, me fala mais então. Me fala do impacto aí das pessoas quando te conhecem e falam que você fala da sua superação. Você passou por tudo isso, você conversa com as pessoas. Tem muita gente que nem sabe, né, que você passou por isso.
tá um pouco de delay aqui, mas eu acredito que a outra questão que eu é, outra questão essa, Acho que ele está com um problema de delay lá, né? exatamente. Eu acho que o que é importante dizer para o pessoal, né? Algumas pessoas eu comento sim, né? Outras eu acho que eu aprendo muito mais com o olhar, porque eu acho que pela fotografia eu consegui identificar mais assim as pessoas ao meu redor. E eu acabo que vendo que tem muita gente que faz muito mais do que eu. Então eu falo, poxa, eu preciso ajudar aquela pessoa também, né? E essa que a maior parte do ensinamento nessa vivência minha, né, com as pessoas é nesse sentido. E no caso da fotografia, o que que ela fez para mim? Aproximou eu das pessoas, né? E aproximou das pessoas de uma maneira que eu não precisa mostrar para as pessoas aquilo que eu passei, né? Entendo. Então, eu acho que isso que é importante. Hoje, muitas pessoas estão sabendo do que eu passei, né? Muitas pessoas vão saber, poxa, por que que o Daniel não usa um tênis X? Né? Por que o Dani só não tá de chinelo? Né? Aí eu brinco, né? Uma coisa que o maior drama da minha vida era assim, eu ir na areia e ficar as marcas do meu pé na areia. Aí o pessoal brincava, poxa, olha lá, nossa, seu pé é torto. Eu falei, mas eu tô andando com ele. Então, para mim, isso que é importante. Boa. Então, eu não ligo para aquele pé torto que o pessoal fala. Eu dou graças a Deus porque ele está me levando para um monte de lugar. Né? Então, não, hoje não tenho problema nenhum, nenhuma dificuldade em relação a isso, né? Eu acho que é É isso. exatamente isso que eu falo para a maior parte das pessoas, né, quando me perguntam. Tem muita gente ainda que talvez não para você, porque a tua deficiência, a tua vivência não é visível, né? Tem muita gente aí que não sabe disso e que nunca vai nem saber, porque né, ou te conhece muito pouco, ou simplesmente não é visível, né, o que você passou. Mas no meu caso, a cadeira de rodas impressiona um pouco, né? E tem muita gente que não chega perto ou que não conversa pelo fato da cadeira de rodas. Ou então, quando chega perto de mim, conversa com quem está do lado, né? Com meus parentes, alguém que esteja do lado, e pergunta sobre mim, né? Geralmente, se eu estou com frio ou se eu quero alguma coisa. E isso é o que mais impressiona um pouco, né? E essa deficiência toda acaba sendo agravada por isso, porque já tem o fato de eu ter viajado aí o mundo todo e não poder hoje fazer mais nada sozinho. E, cara, eu não consigo coçar o nariz sozinho, de repente. De repente não, né? Com certeza. E isso já me deixa não triste mais, nem mais chateado, mas me deixa um pouco desmotivado de fazer as coisas às vezes. E juntando com mais esse subjulgamento das pessoas, ou essa visão quadrada, um pouco diria, ou não preconceituosa, mas uma visão é, de, de desapego um pouco como se as pessoas se rebaixassem, né? Me rebaixassem a alguém incapaz até mesmo de pensar ou de agir. E isso agrava mais ainda a deficiência. Só que o problema todo é resolvido. Eu sempre falo que o problema é a solução, né? E o que aconteceu hoje? Eu uso a cadeira de rodas e eu uso a minha forma física hoje, né? Que não é nada parecido com a que eu sempre tive, sempre lutei por isso. Mas eu uso isso tudo não mais para que as pessoas rebaixem ou usem isso contra mim. Eu uso como exemplo de superação
E mesmo eu tendo que ter uma enfermeira do lado o tempo todo e não poder fazer várias coisas, tudo que eu consigo fazer, eu consigo usar de exemplo para as pessoas e mostrar que sempre tem um caminho, sempre tem uma saída e que qualquer pessoa pode superar qualquer problema que seja. Esse é o motivo, é a razão maior de eu querer falar com as pessoas e de eu estar fazendo esse circuito agora de aquecimento que eu chamo, né? E no dia 2 de julho eu vou dar uma aula, eu chamo de Masterclass de superação, onde eu vou mostrar aí todos os recursos que eu usei e que eu sempre uso para superar os meus problemas, né? Mesmo que definitivos, e viver bem com eles. E até mesmo poder ensinar outras pessoas agora a serem não só felizes, mas a passarem por uma fase melhor de vida, superando aquilo que elas acham que de repente não tem saída, né? Ou acham que está prejudicando demais a vida delas. Enfim, esse é o processo de separação, né? De superação, não separação. E é isso, gente, que eu quero deixar claro no dia 2 de julho. Anota aí, ó, anotou? A nossa Masterclass de superação, no dia 2 de julho, às 8 horas da noite. E enquanto isso, todos os dias, às 11 da manhã e às 8 da noite, eu vou estar aqui ao vivo, fazendo uma live com convidados, ou sozinho, para a gente poder discutir tudo isso de superação. Então, se você tiver alguma pergunta, me manda por aqui, ou então me manda por inbox, tá? Mesmo depois da live. E, gente, para quem não pegou ainda, faz um print da tela aí agora e posta no Stories, me marca lá, @renato.meca ou como é que é, Dani, o seu? Como é que é? 10black2. 10black2, @10black2, isso. Marca a gente aí, que daí eu reposto e marco vocês. E é legal para a gente engajar aí no Instagram, nas lives. Outra coisa, aperta o coraçãozinho aí, segura apertado para poder Das Black 2. ranquear. Já falei aqui. Gente, eu queria também convidar para um canal do Telegram. Para quem não tem o Telegram ainda, o Telegram é um aplicativo que parece o WhatsApp, onde eu tenho um grupo lá de mentoria e onde eu posto conteúdos diversos, até mesmo antes das redes sociais, informações sobre superação, sobre essa jornada, né, da superação. E lá também vai ter bastante conteúdo sobre esse movimento todo aí da Masterclass de superação do dia 2. E é isso que eu faço hoje. Eu só ajudo pessoas normais, eu diria, né? Qualquer tipo de pessoa, pessoas comuns, a superarem os seus problemas. De mais graves a mais leves, cada um vai dizer se é tão grave ou se não. E usar esse método, espero que eu possa realmente ajudar muita gente aí. Mas eu só vou contar no dia 2 de julho. Mas e aí, Dani, consegue me ouvir já? Está tendo problema de delay aí. Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo, gente? Manda um dedão para cima aí se estiver ouvindo. Acho que ele está com delay lá. Agora. Eu pesquisando e entrando lá no seu Instagram, eu vi um texto que me motivou bastante, né? Me motivou bastante. Diga o que você pensa com esperança. Pense no que você faz com fé. Faça o que você deva fazer com amor. Eu acho que você faz com amor isso, né? De ajudar as pessoas. E isso é importante nos dias de hoje. Que a nossa limitação seja superação. Parabéns pelo
É isso, trabalho. cara. Eu sempre faço e falo com as pessoas sobre tudo que eu passei, né? E não foi fácil, Dani, sabe? Eu estava no auge da minha carreira profissional, eu estava no auge da minha juventude, eu tinha 33 anos, quando eu sofri um acidente que mudou a minha vida para sempre, sabe? Eu nunca mais pude fazer o que eu mais gostava, eu nunca mais pude subir uma bicicleta para pedalar. E olha aqui, ó, hoje não é à toa que eu deixo a minha bicicleta aqui atrás de mim na parede e para eu poder olhar para ela todos os dias, porque isso me motiva a sempre querer o melhor de mim mesmo, né? Produzir o melhor, de qualquer forma que seja. E se a minha vida mudou, né, de uma hora para outra, a gente sempre tem que achar os motivos, os pontos positivos, mesmo em situações ruins, porque eu acredito que nada acontece por acaso. E se as coisas mudam, as pessoas mudam também. E a minha jornada agora, que sempre foi de ensinar pessoas, motivar pessoas na parte física e motivacional de qualquer forma que seja, hoje continua sendo motivacional, só que não mais com o corpo. Hoje eu falo muito mais com o coração e demonstrando exemplos do que com o corpo como era antigamente. Então hoje essa é a minha forma de poder expressar e poder ensinar pessoas que qualquer problema que a gente possa passar, a gente pode superar. E não precisa ser um pescoço quebrado como o meu. Não precisa ser tão grave quanto o meu. Mas, na verdade, a gravidade de cada pessoa. Talvez a pessoa que esteja passando por alguma dificuldade seja dificuldade grave para ela, e vendo na gente um problema muito maior sendo superado, e a gente fala sobre isso abertamente, a gente tem como influenciar positivamente outras pessoas para que também melhorem e se superem sempre, né? A superação vem, na maior parte das vezes, de dentro. As pessoas não superam só situações, elas se superam fazendo coisas que acham que não são capazes de fazer. Olha que legal. Então, às vezes, as pessoas estão presas por algum motivo e acabam superando aquilo, acabam se superando de uma forma interna, que foi o que aconteceu com você. Você estava feliz de alguma forma, superando o problema que tinha, né, ou que tem até hoje, mas que não te atrapalha mais. E é o que eu sempre falo. Hoje em dia, talvez a cadeira não me atrapalhe mais. Talvez de sair de casa, de fazer tudo que eu fazia antes. Mas, de uma certa forma, eu ainda continuo podendo incentivar e motivar muita gente por aí. E isso me deixa muito feliz, muito animado. Ana, Olivia perguntou se a live vai fazer. Para o pessoal aí, Ana, que perguntou se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Talvez eu poste no Telegram primeiro, depois eu posto aqui. Mas vai ficar salva. Me adiciona lá no Telegram, gente, ó. @superando qualquer problema. É um canal específico do Telegram que eu acabei de criar para essa Masterclass e que está funcionando legal. Já tem conteúdo lá, tem a minha história, tem um vídeo da minha história lá explicando tudo como foi, o que aconteceu. Falando da minha história, também tem essa semana, ainda na quinta-feira, uma live com um dos médicos que foi lá me buscar. A gente tem uma programação super legal aí. Dani, tá me ouvindo? Conversa comigo, cara. Não deixa sozinho, não. Como é que tá? Tá com tanto de delay assim? Tá demorando um pouco, mas agora eu tô ouvindo sim. Tá tendo um delay, né, por conta da conexão, eu acredito, né? É, eu, eu acredito que as pessoas, né, que sempre me acompanham aí, né? Se quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, né? É,
O pessoal aí que eu estou acompanhando, né? Se alguém tiver uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Renato, né? É, o que levou você a desenvolver um método, né? Segura aí, Dani. Eu vou falar desse método no dia 2, tá? Na Masterclass de Superação, que vai acontecer no dia 2, às 8 horas, tá? Eu preparei um conteúdo legal para a gente poder ensinar isso tudo para vocês. Mas, Dani, respondendo a tua pergunta básica, por enquanto, eu desenvolvi esse método de superação de qualquer tipo de problema baseado em tudo que eu passei. Simples assim. Algumas fases de desenvolvimento e outras fases de entendimento e o projeto de superação, que é onde a pessoa vive, mesmo tendo problemas por definitivo ou superando de verdade qualquer problema. Eu costumo falar que é o efeito dominó. O que acontece muitas vezes são problemas lá do passado, lá de trás, que não foram resolvidos completamente e que precisam ser acertados. E só isso. Então, daí que saiu esse método, onde eu ensino pessoas comuns a superarem, né, os seus problemas e essa forma de superação de problemas mais graves ou não. A pessoa que vai avaliar isso aí. Foi dessa forma que eu desenvolvi tudo o que eu ensino hoje, o que eu falo hoje. Tanto nas palestras quanto no curso, enfim. Tem muito. Quem não me segue ainda, me segue lá, porque tem muito conteúdo gratuito nas redes sociais. Tá? Me segue aqui no Instagram, o pessoal do Dani aí que não me conhece, @renato.meca. Pessoal, tira um print da tela aí, me marca no Stories, para a gente poder chegar até lá. Dani, cara, a gente tem mais 8 minutos de live aqui. E eu queria que você fizesse aí uma consideração final. Manda um recado para o pessoal. Fala da tua história, o resultado disso tudo, como você vive hoje, como você pode influenciar as pessoas, dando exemplo de tudo que você faz, mesmo depois de tudo que você viveu. Manda aí. Bom, em relação a gente tem que seguir sempre, né? E o seguir sempre, sempre usando a questão de exemplo, né? A gente ser exemplo. No caso, hoje eu tenho a fotografia como principal. Hoje eu tenho a fotografia como principal tema da minha vida. E também eu tenho, fora isso, né? Eu tenho os desenhos, que eu sou desenhista. E poucos também não sabem disso. Eu comecei como desenhista, comecei fazendo os desenhos na fazenda, né? E até eu estava vendo aqui que a mãe de uma pessoa que está acompanhando a live aqui, que me instruiu, que me ensinou o desenho. Então eu fiquei feliz, tá lá em São Paulo. E, e o bacana é que agora eu consigo retratar tudo isso. E isso é importante, a gente não parar nunca, seguir sempre, mas deixando o exemplo. Né? O exemplo, eu acho que vai permanecer, né, nisso tudo. Né? O exemplo é fundamental para mim. Que legal, Dani. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Dani, obrigado pela participação aí. Eu espero que a gente possa ter tocado aí muitas pessoas a realmente realizarem que o problema, por maior que seja, ou qualquer que seja, pode ser superado, né? Pode ser enfrentado e deve ser vencido, né? Eu acredito que a nossa missão hoje é realmente tocar as pessoas de qualquer forma que seja e poder motivar elas sempre a se superarem e superarem qualquer problema. E antes da gente terminar aqui, a gente tem mais um minutinho, eu queria avisar da live de amanhã. Amanhã, às 11 horas da manhã,
eu vou estar numa live falando sobre reclamação, que isso vai com certeza retardar a sua superação. Esse é o tema da live de amanhã às 11 horas. E à noite também vai ter uma live com um terapeuta manual corporal, que vai falar bastante também sobre desafios e sobre ajuda de terapias corporais e manual para pessoas de qualquer forma que seja. Gente, então a gente fica por aqui hoje. O Dani acho que está com um pouco de delay lá. Vamos ver se a gente consegue um oi dele antes da gente terminar. Manda um tchau aí, Dani. Um beijo para todo mundo. Espera um pouquinho. Isso, delay lá. Um grande abraço. Deus abençoe e seguir em frente sempre. Conte comigo sempre. Tamo junto, irmão. Amém. Que bom, Dani. É bom saber que você sempre está suportando e dando esse suporte legal para todo mundo, essa ajuda legal para todo mundo, inclusive para mim, cara. Eu gostei muito da tua história quando te conheci e por isso te chamei para a live aqui. Então, gente, tira o último print da tela aí para postar. Todo mundo, quem chegou agora, tira o print da tela, põe no Stories e me marca lá. @renato.meca, com 2 Cs, isso. Me segue lá no Telegram, quem quiser. A live vai estar lá antes de estar aqui. Tia Rita, um beijão. Viu que tem live quinta-feira, né? Especial. Legal, gente. Postem lá pra gente repostar. E olha só lembrando então, todo dia, até o dia 2, a nossa Masterclass de superação vai ser no dia 2, às 8 horas da noite. E até lá, todos os dias, durante a semana, final de semana talvez, vai ter uma live às 11 horas da manhã e outra live às 8 horas da noite, onde eu vou ter convidados para a gente conversar sobre superação e ajuda a outras pessoas. Gente, a gente fica por aqui antes da live cair. Dani, um abração aí. Fica com Deus. Muito bom ter você por aqui.